No vídeo de hoje, um dos dias mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube. Claro, também vamos falar da vitória de ontem contra o São Bernardo, mas convenhamos, uma vitória que ficou tanto quanto ofuscada no noticiário, porque a política é a protagonista no noticiário nesse momento. E os protestos ontem no Morumbi foram muito eloquentes, muito fortes por parte do torcedor tricolor. O recado tá aí. Agora, vamos ver o que farão os conselheiros ou o que fará o próprio presidente Casares. Pode ser que no momento em que você esteja assistindo a esse vídeo, o presidente tenha renunciado. Pode ser, né? Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo. 6 graus a temperatura, um frio de renguear Cusco, como dizem lá no sul. Muito frio hoje aqui em Orlando. Dia mais frio da viagem, disparadaço. De ontem para hoje, o frio extremo chegou. Muito bem. Sobre o jogo de ontem, vou falar rapidamente, tá? Teve uma mudança de sistema. Então, acho que até a pressão pela primeira vitória na temporada e etc., né? O time foi atropelado pelo Mirassol na primeira rodada, todo esse caos, pressão em cima do próprio Crespo. Eu acho que esse conjunto de situações forçou o Crespo a tentar algo diferente ontem. Então, ele abre mão do sistema com 3 zagueiros, que é o sistema padrão. O time vai com linha de 4 defensores, um monte de gente para atacar. Encontrou alguma dificuldade, o que é normal, por 2 motivos. Início de temporada, segundo jogo na temporada, e esquema novo, né? Um esquema que o time não está acostumado a levar a campo. Então, naturalmente, o time teve dificuldades no primeiro tempo. Era um time que muitas vezes apostava na bola esticada, tinha o Lucas correndo, tentando fazer uma armação, uma articulação, um encaixe entre meio campo e ataque, mas não é necessariamente a do Lucas, mas correu pra caramba, tentou pra caramba, o time não se entendeu tão bem no primeiro tempo. Segundo tempo, conseguiu botar a bola um pouquinho mais no chão, até porque o lado para onde o São Paulo estava atacando no segundo tempo estava numa condição melhor, choveu demais, como tá chovendo em São Paulo, né? Tô voltando semana que vem, já preparado já. Como tá chovendo? Choveu de novo, mas tem que chover no Cantareira, pelo amor de Deus, não vai faltar água. Li uma matéria hoje do G1 de manhã que deixou os meus poucos cabelos aqui em pé. Se chover acima do que a gente tá prevendo, ainda assim vai dar ruim. Você vê como tá feia a coisa. Mas voltando, não perdendo o fio, então o time do segundo tempo conseguiu botar um pouco mais a bola no chão, até porque a questão do gramado favoreceu um pouquinho no segundo tempo. Então deu para trocar um pouco mais de passe, começou a chegar um pouquinho mais com perigo ao gol do São Bernardo, e aí o Luciano faz um gol improvável, né? Aliás, tem um frame, não sei se é uma foto ou se é um frame, do momento em que o Luciano tá armando para bater, tá trazendo aqui pro pé esquerdo para bater, o Crespo tá na beira do campo assim, ó. Tipo assim, que esse cara vai fazer com um mar de jogador do São Bernardo na frente? E ele conseguiu o espacinho, cara. Foi uma cobrança de falta do Danielzinho, o Arbeloa mandou na trave, rebote, Luciano, um mar de gente, ele conseguiu colocar a bola no único lugar possível, inimaginável até, e o São Paulo vence o jogo. Um belo gol do Luciano, acho que é emblemático, né, que saia o gol do Luciano logo depois daquela fala dura, mas realista dele no domingo, depois da derrota para o Mirassol, pedindo que o torcedor não abandone o São Paulo, que vai ser um ano difícil, alertando que vai ser um ano difícil, e ele faz o gol da primeira vitória do São Paulo na temporada. Beleza, o Campeonato Paulista é traiçoeiro, é tiro curto, tem que abrir o olho, importante o São Paulo fazer esses 3 primeiros pontos. Mas, obviamente, que o jogo contra o São Bernardo não é a principal pauta do dia, a principal pauta da semana, não é. A principal pauta é o julgamento, o processo de impeachment, votação, na verdade, hoje no clube. Eu tô gravando o vídeo, já trabalhando com o horário de Brasília aí, tá? 11h38 da manhã do horário de Brasília. Pouquinho antes do vídeo pro ar, da faixa que a gente combinou de colocar os vídeos todo dia aqui no ar. Tô gravando o mais próximo possível da publicação porque a gente tá ouvindo, né? Existe a possibilidade, a gente tem ouvido isso desde ontem, de que o presidente Júlio Casares, antes da votação, renuncie. Porque renunciando ao cargo, ele mantém os seus direitos políticos e pode se candidatar em 2029. Ele sendo empichado,
ele perde os seus direitos políticos no São Paulo por 10 anos. Ele vai ter que se afastar totalmente da política. Se ele renuncia, ele pode voltar como diretor, não só se candidatando de novo como presidente, ele pode voltar como diretor, pode receber um cargo no clube. Então, é um cálculo que o Casares vai ter que fazer. Já vi várias projeções aí falando que os votos serão alcançados, já teriam mais de 200 votos, etc., pelo impeachment. Se de fato essa informação chegar ao Júlio Casares, é provável que ele renuncie. É provável. Pode ser que ele renuncie, sei lá, uma hora antes da votação, meia hora antes da votação, na hora da votação. Pode ser. Se ele receber uma sinalização de que, ó, tá ruim, não vai dar. Então a história é a seguinte, hoje, para você entender, o Conselho Deliberativo do São Paulo vai se reunir no Morumbi. Está marcado para 18h30. A votação será presencial, será no modelo híbrido, né? Os conselheiros ou eles podem votar presencialmente no Morumbi ou virtualmente. O presidente Júlio Casares tentou, né, questionou esse modelo híbrido, que isso seria um cerceamento do seu direito de defesa, ele não poderia exercer irrestritamente, totalmente a sua defesa, porque alguns conselheiros não estariam presentes e tudo mais. Aí a Justiça em São Paulo, a terceira vara civil do Butantã, concedeu uma liminar definindo que, olha, não, pode fazer sim, pode fazer a reunião híbrida sim. E são necessários 170 votos, tá, para destituição. O número de conselheiros também é importante aqui. O quórum, atualmente são 254 conselheiros aptos a votar. É preciso ter, segundo a decisão da juíza responsável, lá da Vara Civil do Butantã, 75% de quórum para que a reunião seja realizada. Então, basta ter 191 conselheiros na reunião. Tá valendo. E aí, a partir disso, são necessários 170 votos para a destituição. Aí o que acontece? Chegou nos 170 votos, aprovou, o Conselho aprovou. O vice assume, o Casares é afastado, ainda não definitivamente. Será convocada uma Assembleia Geral em até 30 dias. E aí, nessa Assembleia Geral, se decidiria pelo impeachment, pelo afastamento definitivo do Júlio Casares. Assumiria o vice até essa Assembleia Geral dizer se ele vai ser afastado definitivamente ou não. Se não obtiver os 170 votos, ele continua. O processo é encerrado e ele termina o mandato no final agora de 2026. Então é isso que está em jogo hoje no São Paulo. Sabemos os motivos, né? Estão muito claros os motivos, né, pelos quais os conselheiros do São Paulo protocolaram no final de dezembro esse pedido de impeachment. A história da venda dos camarotes de maneira ilegal, camarote que não pode ser comercializado, camarote da presidência, show da Shakira em fevereiro de 2025, áudios, onde o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, diretores do clube, a Mara inclusive ex-esposa do Júlio Casares, admitem um esquema para uso ilegal, participavam de um esquema para venda ilegal desses camarotes. O camarote fica na frente da sala do Casares, né? Ou ele é muito incompetente de não saber algo que estava acontecendo embaixo do nariz, ou sabia e encobriu. Só existem essas duas possibilidades. Ou é omissão ou é incompetência. As duas são ruins. Uma é moralmente pior do que a outra, mas as duas são ruins. Então, esse foi um dos motivos que levaram os conselheiros a protocolar esse pedido de impeachment. Além disso, existe um inquérito da Polícia Civil apontando supostas irregularidades no Departamento de Futebol do São Paulo e a investigação em relação às contas bancárias do São Paulo e do Casares. Só recapitulando aqui, né? Saíram 11 milhões de reais das contas do São Paulo, dinheiro que foi sacado, foram lá na boca do caixa, pá, entre 2021 e 2025. E entre 2023 e 2025 teriam entrado de forma fracionada 1,5 milhão de reais nas contas do presidente Júlio Casares, na conta de pessoa física. Também depósito em dinheiro, depósito fracionado, 10, 20 depósitos feitos no mesmo dia, nenhum dos depósitos atingindo 50 mil reais, que é a faixa de fiscalização de alerta automático do COAF, que movimenta, que
cuida das movimentações financeiras, que faz um acompanhamento, um monitoramento das transações financeiras dos contribuintes brasileiros. Então, eu acho que, reforçando algo que eu já disse, motivos para renúncia, para impeachment também, acho que os motivos estão aí, né? Além da própria gestão do São Paulo, de um clube endividado, de um clube que não tem dinheiro para contratar, de um clube que está devendo 2 meses de salário para os jogadores, de direito de imagem, né? São Paulo está arrebentado, São Paulo está destruído. Levando apenas em consideração os elementos da gestão, os atos não ilícitos da gestão, né? Porque existem uns aí supostamente ilícitos, que estão em investigação. Levando apenas em consideração os atos não ilícitos, já há motivos de sobra para o impeachment. De sobra, muito tranquilos. E para a renúncia, idem, até mais. Porque aí a gente tem que entrar numa discussão moral. Acho que o presidente Júlio Casares, nesse momento, perdeu as condições morais de ocupar o cargo. É inimaginável o Casares chegar com essa avalanche de denúncias até dezembro de 2026, como se nada tivesse acontecendo. Como eu tenho dito aqui, o presidente vive num mundo que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo limpo. E aí ele vai dando explicações através do seu advogado, explicações que não nos convencem. Ah, porque ele recebeu dinheiro vivo do período em que trabalhou na iniciativa privada, quando a gente sabe que isso não é uma praxe do mercado. Ele trabalhou como publicitário, como radialista. Ninguém paga em dinheiro vivo, gente. É muito difícil, ele vai ter que comprovar. Ele vai ter que mostrar os contratos, ele vai ter que ter comprovantes, recibos de que esse valor foi realmente em espécie destinado a ele. A empresa que teria o contratado e o pagado em espécie vai ter que comprovar essas saídas, vai ter que comprovar os saques para que esse pagamento tivesse sido feito em dinheiro, vai ter que justificar por que o pagamento teria sido feito em dinheiro e não em transação eletrônica, como todo mundo faz hoje. Está muito difícil. Então, como ele perdeu as condições morais, na minha opinião, e estando na cadeira de presidente do São Paulo, ele vai seguir arrastando o São Paulo para essa areia movediça da investigação, da mancha na imagem da instituição, o mínimo que ele deveria ter a hombridade de fazer era renunciar ao cargo. Não acho que o fará pelos melhores motivos. Acho que se eventualmente renunciar, ou se já tiver renunciado no momento que você estiver vendo o vídeo, isso será por cálculo político, por entender, perdi. Então eu vou evitar um dano maior. Eu vou evitar 10 anos de afastamento da política do clube e vou renunciar. Não por uma conclusão de que estou atrapalhando a instituição. Preciso me retirar pelo bem do São Paulo Futebol Clube. Não me parece que isso seria um motivo forte o suficiente para convencer o presidente. Me baseio em todos os movimentos que o presidente Júlio Casares fez até hoje, desde o momento em que as primeiras denúncias surgiram. Parece um presidente muito apegado ao cargo. Parece que o cargo de presidente do São Paulo está fazendo muito bem ao presidente Júlio Casares. Não sei exatamente em qual esfera, mas ao São Paulo eu tenho certeza que não está fazendo. Vamos aguardar. Amanhã provavelmente vai ser o assunto do vídeo. Um dia que promete ser muito quente, muito tenso no São Paulo Futebol Clube. E, obviamente, nós vamos precisar de esquema policial hoje grande no Morumbi, tem organizada prometendo protestar. Os protestos ontem na arquibancada foram fortíssimos, do torcedor organizado, do torcedor comum, de toda uma coletividade que não vê mais a menor condição desse senhor ocupar a presidência, a cadeira de presidente do São Paulo. É o melhor que pode acontecer. Agora, é importante também registrar o seguinte: ele sofre o impeachment, parece é o caminho provável, ou renuncia, e esse grupo político? E os demais diretores? E o vice de 80 anos de idade? Vai ser um vice decorativo? Vai seguir com as mesmas práticas? Vai romper com atuais práticas? Aí nós precisamos discutir o dia seguinte. Mas primeiro resolver o dia de hoje. E vamos ver o que os conselheiros do São Paulo irão decidir. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta, juízo. Boa sorte para o São Paulo Futebol Clube, para esse gigante do futebol mundial. Tchau.